Que seja uma tarde proveitosa para todos, tá? Antes de eu passar a palavra para a Ivana e para a Thaís, a Caroline me chamou a atenção ontem e as outras meninas que tutoreiam vocês também chamaram a atenção para um aspecto, né, das atividades lá no Classroom. Como é um curso de 40 horas, para a gente justificar junto à Pró-Reitoria de Extensão, né, por que 40 horas se são apenas 8 encontros, nós utilizamos, então, a questão do ambiente Classroom como um adendo à formação, né? E aí a gente propôs os temas de casa, principalmente para a gente também conseguir apresentar outras ferramentas ou aplicativos que talvez possam ser interessantes para a prática de vocês, tá? Nesse sentido, a gente vai dar os feedbacks das atividades realizadas, né? A gente também começou a pensar, então, em dar opções de fazer, a gente propõe a atividade de um jeito, mas também, se não consegue daquele jeito, tem a forma, o plano B, vamos dizer assim. Eu quero ressaltar que as atividades não vão valer nota, a gente não vai estar atribuindo notas para vocês. Mas, na medida do possível, a gente vai estar dando os feedbacks, os retornos para vocês. A Fabiane está colocando aqui em relação ao atraso no encaminhamento da tarefa. Não tem problema, Fabiane. A gente só gostaria que até o dia 10 de setembro todo mundo tivesse realizado as atividades, porque nesse dia nós vamos encaminhar a planilha de certificação para a Pró-Reitoria de Extensão emitir os certificados de vocês, tá? E a gente vai considerar, assim, né, alguma coisa no sentido fez as atividades ou não, tá? Então, a gente também entende que está todo mundo cheio de tarefas, né, principalmente em função de fazer planejamento de ensino remoto, que demanda muito mais tempo da parte da gente, né? Então, a gente não vai cobrar datas, mas nós gostaríamos que vocês entrassem no tema de casa e, né, olhassem, tentassem fazer na medida do possível, certo? Então, dito isto, eu gostaria de passar a palavra, então, para a Ivana e a Thaís, que na semana passada iniciaram a discussão em relação à avaliação formativa, né? E hoje vão trazer algumas ferramentas e aplicativos que podem ser utilizadas para auxiliar nesse processo de avaliação formativa. Então, Ivana e Thaís, eu passo a palavra para vocês. Eu desejo a todos um bom curso e que seja uma tarde de muitos aprendizados para todos nós. Boa tarde a todos. Todos me ouvem bem? Sim, Ivana. Tá bom, então eu vou compartilhar aqui alguns slides. Boa tarde para quem entrou um pouquinho depois. Então, como a prof. Raquel já comentou, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a avaliação formativa hoje e vai trazer algumas sugestões e algumas estratégias que a gente vai poder usar com o ensino remoto e também quando a gente voltar para a sala de aula. Mas primeiro, a gente vai falar um pouco sobre o encerramento que a gente fez na semana passada. Então, nós encerramos o nosso último encontro falando sobre as principais dificuldades encontradas no desenvolvimento da avaliação formativa. E com isso, a gente construiu uma nuvem de palavras, onde as principais coisas elencadas por vocês foi o tempo, o acompanhamento do aluno e as dúvidas que surgem no decorrer desse processo. E a partir disso, a nossa proposta de atividade para casa era que vocês, né, pontuassem algumas situações ou ferramentas que favorecessem o desenvolvimento da avaliação formativa. Então, já que nós tínhamos abordado já as dificuldades. E então, nós fizemos algumas colagens dos mapas mentais que vocês mesmos criaram, e aí a gente colocou aqui algumas coisas que apareceram bastante, e também que chamam a atenção. Então, alguns de vocês devem estar identificando algumas coisas que vocês colocaram lá no Classroom. Então, é relacionado à avaliação formativa. Então, por quê, né? Para melhorar o processo de ensino-aprendizagem do aluno,
redimensionar as práticas pedagógicas, detectar as dificuldades, dando voz a esse estudante na busca pela identificação das dificuldades que ele vem encontrando, quais os caminhos que a gente vai percorrer durante essa avaliação formativa, então corrigindo os obstáculos, realizando a interação professor-aluno e detectando essas lacunas de aprendizagem. Importante também falar que situações, problemas, as competições, as provas, os jogos, são todos instrumentos que a gente pode utilizar durante todo esse processo, sem esquecer das potencialidades também, onde um dos cursistas colocou algo que chamou bastante atenção, que diz que nesse sentido, ao analisar as dificuldades vividas pelos alunos, o professor ele pode avaliar se está conseguindo se fazer entender ou não, assim como pela repetição de erros em determinada etapa da aprendizagem de um conteúdo, fazendo com que o professor reflita se as suas estratégias elas estão dando conta, deixa eu tirar aqui, e alcançando os objetivos propostos. Então, muito obrigada a todos vocês que enviaram as atividades, a gente leu, e está sendo muito produtivo para nós e espero que para vocês também. E aqui a gente vai relembrar um pouco do que a gente já discutiu no encontro anterior, alguns poucos slides só para a gente relembrar um pouco. Então, a avaliação formativa é um processo que está centrado nos processos cognitivos dos alunos e associado aos processos de feedback também, que a gente já abordou no último encontro, de avaliação e de autorregulação das aprendizagens dos estudantes, e também da nossa própria prática docente. É durante todo esse processo que os alunos eles têm a oportunidade de mostrar o conhecimento que eles construíram e de que forma eles construíram, o que eles entenderam, o que não entenderam. Então, esse modelo ele valoriza as aprendizagens quantitativas e qualitativas no decorrer de todo o processo de aprendizagem. A avaliação formativa também ela é interativa, então é interessante que exista uma troca efetiva entre estudante e professor e também um acompanhamento efetivo com as dificuldades encontradas por esses alunos. E também, né, o feedback, que é uma das atividades centrais da avaliação formativa, ele deve ser contínuo e vai permitir os ajustes necessários para melhorar a qualidade da aprendizagem, né, sejam feitos anteriormente e não apenas quando o aluno falha só na prova, como a gente já havia comentado. Então, o feedback ele é uma ferramenta muito importante na orientação dessas nossas atividades. Então, reconhecer as potencialidades dos estudantes e detectar os problemas de aprendizagem. Aqui a gente trouxe novamente as características. Então, recolher informações sobre os obstáculos e facilidades apresentadas pelos estudantes, então identificando as dificuldades, os obstáculos que os alunos eles vêm apresentando no decorrer do processo, vai ser mais fácil de resolver. Então, quanto mais rápida a dúvida for identificada, menos complexo é o caminho que o aluno vai percorrer até compreender o que ele ainda não assimilou devidamente. O feedback contínuo durante todo o processo de aprendizagem. Então, o feedback ele vai regular todo esse processo de ensino-aprendizagem, gerando informações constantes, né, para que o estudante receba e para que o estudante ele perceba o quanto distante ele está de alcançar o objetivo dele. Então, ocorre durante o processo de ensino-aprendizagem, possibilitando a proximidade entre o professor e o aluno. A avaliação ela é contínua, e é uma grande importância trazer, né, essas inter-relações entre os professores e os alunos e também entre todos, entre os alunos também. E a autoavaliação, promovendo a reflexão. Então, promovendo a avaliação de forma contínua, seria mais fácil desenvolver o compromisso do aluno com a própria aprendizagem dele. Então, nós sabemos que não é uma tarefa fácil, mas só pensando em iniciar essas diferentes formas de olhar a avaliação, a gente já sabe que já é um começo. Então, ela é constante, ela pode ser aplicada através da produção de materiais de correção, como a gente já falou, que os alunos eles vão utilizar durante todo o processo.
E também é claro, né, que não significa que a gente tenha que abandonar as outras formas e instrumentos, como as avaliações do tipo prova, mas é importante acolher a autoavaliação como uma forma, né, de avaliação. Então, esse tipo de avaliação formativa, ele pode ocorrer após o desenvolvimento de um domínio do currículo, um dado período de tempo, imediatamente antes de um momento de avaliação somativa, ou sob a forma das chamadas revisões de matéria dada ou de um teste formativo. Então, trata-se de uma avaliação para as aprendizagens, porque tem um papel muito significativo nas formas como os alunos se preparam e organizam ativamente para aprender melhor com mais profundidade. Então, desse modo, os professores e os alunos eles podem mostrar os obstáculos e as dificuldades desde o início e as impressões que eles tiveram no sentido de indicar os possíveis ajustes para superar essas dificuldades evidenciadas e também as potencialidades dele. E aqui nós trouxemos alguns instrumentos que poderão nos ajudar ao longo desse processo de avaliação formativa. Então, a partir daqui, nós temos algumas sugestões e estratégias para o desenvolvimento dessa avaliação. E nesse primeiro slide, tomar um golinho d'água. Nesse primeiro slide, nós pensamos em algumas coisas que podem ser desenvolvidas em sala de aula com os alunos, mas elas também podem ser adaptadas para o ensino remoto. E mais adiante, nós trouxemos algumas sugestões de aplicativos e sites que são bastante úteis e também bastante fáceis de utilizar. Então, aqui a nossa primeira sugestão seria o painel integrado. Essa atividade permite que o aluno, por meio de uma pesquisa, tenha acesso a um conhecimento mais aprofundado sobre o assunto e uma visão geral sobre temas correlatos. Então, permite ao professor acompanhar o desenvolvimento do aluno e sua capacidade de compreensão por meio do estudo individual, no primeiro momento, e em coletivo, no segundo momento. Então, a partir de uma questão a ser investigada, pode ser selecionada pelo professor, os alunos eles podem ser motivados a pesquisar individualmente em busca de respostas. No segundo momento, eles vão juntar essas pesquisas com temáticas comuns para que os alunos completem a pesquisa individual, fazendo dessa forma a integração horizontal. E para que aconteça uma integração vertical, os alunos devem formar novos grupos, compostos por alunos que pesquisaram temáticas diferentes. Nesse momento, cada membro do grupo apresenta o seu estudo ao outro, permitindo a todos uma visão geral de todas essas temáticas pesquisadas. Então, dessa forma, o painel integrado é um recurso didático que vai possibilitar uma maior integração entre os alunos e vai poder aprofundar a discussão sobre os temas que foram sugeridos. Então, a finalidade dele é promover um estudo em grupo através da interação dos diferentes momentos do processo de ensino-aprendizagem. Esse método ele tem vantagens como todos os participantes, né, vão ter um momento de fala. No final, tem um sentimento de missão cumprida e satisfação por ter terminado essa tarefa. E o conteúdo ele é trabalhado de forma dinâmica. Todos se ocupam e não só determinados alunos, né, vão se esforçar. E aqui para avaliação. É importante que cada etapa seja registrada pelos alunos e acompanhada pelo professor. Então, nós não podemos esquecer de registrar as dificuldades dos alunos para que depois elas sejam trabalhadas. É recomendável também que aconteça o último momento em que haja um grande debate com o envolvimento de todos os alunos e com a coordenação do professor, inclusive para tirar as dúvidas e preencher as lacunas que ficaram. Então, a prova escrita dissertativa. Então, é importante que as avaliações elas sejam claras e mencionem uma habilidade mental, como compare, relacione, sintetize, descreva, apresente argumentos contra ou a favor. Apesar de ser um instrumento bastante utilizado, nem sempre a gente está consciente sobre o que é possível avaliar através da prova escrita dissertativa. Então, esse instrumento avaliativo ele não é totalmente compatível, né, como a gente já havia falado, com o processo de avaliação
porque ele acontece em um momento específico. Mas existem algumas ações que podem amenizar os efeitos negativos que a prova traz como instrumento avaliativo. Então, aqui uma sugestão. Então, aplicação de 4 avaliações durante o bimestre. Claro que a gente pode adaptar, não precisam ser 4 avaliações para utilizar essas sugestões, vocês podem adaptar da maneira que vocês quiserem. Então, em 2 provas, ela mantém o mesmo procedimento conhecido por nós, então sem consulta individual, e nas outras 2, a partir da ideia de que a avaliação ela serve como um recurso de aprendizagem, o aluno vai passar por 2 experiências diferentes. Então, nessa primeira, eles recebem a prova e eles podem discutir com o colega em sala sobre as respostas, se houver dúvidas entre eles. Então, eles vão poder ter essa interação. E na segunda, o aluno ele recebe as questões da prova e ele pode se dirigir à biblioteca da escola, aos livros, aos computadores, à internet, então pode usar o celular para tirar essas dúvidas. E ainda sobre a prova escrita dissertativa, é que o mais importante dessa experiência é que os alunos eles têm a oportunidade de aprender a valorizar o conhecimento e não simplesmente a prova e sua nota. Ainda assim, também, ao utilizar esse instrumento avaliativo, a gente não pode esquecer que mais importante do que a metodologia ou a forma como aplicamos a prova é o tratamento de dados, que a gente dá aos resultados que nós obtivemos. Aqui temos o diário reflexivo, então é um instrumento que tem como objetivo registrar diariamente o conteúdo estudado, através dos conceitos básicos trabalhados em sala de aula, na percepção do aluno. Então, ao final do conteúdo trabalhado, o aluno ele é convidado a escrever sobre o conceito básico que ele viu nessa aula. Então, o professor recolhe, faz as observações na aula seguinte, a partir do que o aluno conseguiu registrar, e ele pode ser feito por amostragem, então, para superar a falta de tempo que exige um acompanhamento diário. O uso desse diário reflexivo, ele pode ser entendido, então, como um espaço de comunicação do pensamento desse aluno, ou também pode ser uma forma de expressão e de elaboração das suas dificuldades. É uma ferramenta ideal para promover experiências criativas, de reflexão sobre a ação e que pode aproximar os alunos e os professores dos seus objetivos de aprendizagem. Então, a autoavaliação. Ela visa a autocrítica e a corresponsabilidade em relação ao desenvolvimento intelectual desse aluno. Então, a autoavaliação ela colabora para promover a socialização e o amadurecimento do mesmo. Ela deve ser feita através de roteiros que avaliem diferentes aspectos das atividades acadêmicas, então constituindo-se um importante instrumento de formação para esse aluno. Então, quando o aluno ele entende quais são as suas potencialidades e quais são os seus obstáculos, ele deve trabalhar e dar mais atenção. Então, o processo de aprendizagem ele se torna mais simples e o caminho que ele vai percorrer até o seu objetivo ele fica mais claro e também é possível adaptar uma maneira mais dinâmica para trabalhar esses obstáculos encontrados por ele. E a entrevista, ela permite ampliar os dados que os professores já têm, tratar de um problema específico detectado nas observações, esclarecer dúvidas enquanto determinadas atitudes e hábitos dos alunos. Então, portanto, ela precisa ocorrer sempre que o professor sentir necessidade de esclarecimentos. Então, dessa forma, a utilização de entrevistas como um processo avaliativo, ela vai nos dar a oportunidade de ouvir o nosso aluno através do relato deles mesmos sobre os seus próprios processos de aprendizagem. A utilização desse instrumento ele vai facilitar uma conversa com o aluno. Então, a gente vai guiando esse estudante até que seja possível identificar quais são as dificuldades que ele vem enfrentando. E, por último, o conselho de turma. É importante propor que a avaliação ela aconteça de forma coletiva. Então, que haja momentos para que os professores e alunos eles possam discutir os problemas de aprendizagem e propor sugestões em conjunto para poder solucionar essas dificuldades. Então, o mais importante é que a decisão de reprovar um aluno ele passe por uma avaliação de um conselho
criado especialmente para participar do processo de avaliação formativa e que esse conselho ele não se reúna ele se reúna durante todo esse processo, não só no final. Então, o conselho de turma ele visa abrir um espaço para que o desafio enfrentado por determinado estudante, né, ele seja analisado e discutido de maneira imparcial e que se procure uma solução com o apoio de todos. Então, como consequência, né, todos ampliam a sua compreensão sobre o grupo de estudantes ou só um determinado estudante em questão, permitindo pensar em novas maneiras de lidar com eles ou com determinado aluno e promovendo soluções mais criativas para solucionar problemas específicos. Agora, a Thais vai falar um pouquinho para vocês sobre alguns aplicativos e sites que a gente encontrou. Sim, boa tarde. Eu estava vendo aqui que também a professora Raquel falou, né, sobre que tem os portfólios também de aprendizagem também, que são bem interessantes. E todos esses métodos que a gente estava falando, né, que nem a Renata citou aqui também, né, eles nos proporcionam, né, que fazem com que o aluno, eles também possam retomar ali os conteúdos e tirar aquelas dúvidas que ainda pode ter ficado ali, a gente ter noção disso, que às vezes ali na hora que a gente está aplicando, né, o conteúdo, a gente não tem essa noção. Foi muito interessante. Se alguém quiser falar alguma coisa, também pode apontar. A gente está lendo aqui o chat. Eu vou falar sobre algumas plataformas que a gente pesquisou, né, que a gente pode complementar a avaliação formativa através dessas plataformas. São plataformas bem fáceis, de fácil acesso, eu e a Ivana, a gente acessou essas plataformas, fizemos os tutoriais, vamos disponibilizar depois, tá? Então, a gente fez o passo a passo certinho de como utilizar, umas das mais simples, assim, que a gente achou, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre elas. A primeira, eu já peço desculpa pelo inglês também, tá? A primeira plataforma é a WordWall, né, que é uma plataforma projetada para a criação de atividades personalizadas em modelo gamificado, né. Então, essa plataforma, a gente acessa ela ali e a gente consegue elaborar várias atividades que a gente pode aplicar, né. Palavras cruzadas, jogos de charadas, então, tem vários tipos de atividades ali interativas que a gente pode estar criando e depois disponibilizando um link para o aluno estar jogando e participando dessas atividades. Muito bacana. Embora seja ideal para aplicação com os alunos em fase de alfabetização, ela pode ser adaptada para qualquer público. A plataforma é versátil e a multiplicidade de atividades que podem ser criadas abre espaço para o uso em diferentes disciplinas. Muito bacana. Eu consegui ali, até fiz um exemplo de uma atividade aplicando para biologia, assim, muito interessante. Quem puder depois dar uma olhadinha, e é bem fácil de manusear ali essa plataforma. Aí a nossa, aqui tem alguns passo a passos, né, que a gente pode estar fazendo. O modo, ele é gratuito, ele tem um modo pago, se não me engano é R$17 o modo pago, mas ele também tem um modo gratuito. No modo gratuito, ele permite ali que a gente elabore até 5 atividades. E essas atividades ali dentro, a gente pode também estar editando elas. Tá? Então, também é bem facinho. E, Thaís, você me permite? Quando a gente esgota as cotas com uma conta de e-mail, né, que a gente geralmente acessa essas ferramentas pelo e-mail, uma saída é criar um outro e-mail, né? Então, daí tu tem mais 5 atividades para criar. Então, assim, uma outra possibilidade. Sim, eu mesmo aqui, por exemplo, eu tenho 2 e 3 e-mails, né? Então, ele é bem fácil, bem fácil da gente conseguir utilizar novamente ali, sem problemas. Aí a outra, aí tem, né, aqui como que quando a gente faz ali o login do acesso, todos esses jogos,
a gente pode estar aplicando com eles, né? Esse joguinho de combinar, de charada, quiz, que também é muito bacana também, palavras cruzadas, diagramas, são todos os tipos de jogos ali que a gente pode estar elaborando para fazer com que o aluno se interaja ali com o conteúdo, aplique o conteúdo ali jogando. Aí depois a gente tem essa outra plataforma, SoundCloud, acho que é isso que se pronuncia, que é uma plataforma onde a gente pode estar gravando os áudios, né, fazendo aquele podcast. Então, como que funciona? A gente faz o login nessa plataforma, também utilizando a conta do Google, tá? Essas plataformas que a gente está acessando são todas com o e-mail do Google. A gente acessa ali e você grava teu áudio no teu celular, você pode até usar um equipamento para áudio mesmo, mas você pode gravar o áudio do celular. Depois você consegue fazer o download do áudio ali dentro dessa plataforma, e dentro dela você pode estar editando o seu áudio, né? Porque quando a gente grava pelo WhatsApp, às vezes não pode ser uns áudios muito longos, né? Então essa plataforma ela já permite que a gente consiga editar alguns áudios mais longos, né, para poder ter essa interatividade. É possível inserir e compartilhar os podcasts de maneira simples, rápida. Essa ferramenta possibilita o envio de comandos importantes para os seus alunos. Então, você acessa ali, faz o download dentro da plataforma, edita o áudio, depois ele aparece uma outra abinha ali na hora da edição, que você pode estar colocando ali, nomeando o teu áudio, colocando uma foto ali, e descrevendo sobre o que é. Depois, ao finalizar toda essa edição, ele vai gerar um link. Esse link você pode encaminhar para os alunos, ou você pode expor nas suas redes sociais, né? Que nem Facebook, Instagram, Twitter, você pode estar disponibilizando também. Ele aparece ali as janelinhas para você estar compartilhando. É bem fácil também. Eu confesso que eu ainda fiquei um pouco meio com receio, assim, de utilizar, mas aí a gente foi utilizar para ver como que é, e ele é bem fácil. Aí aqui tem os passos, né? Você grava o áudio, faz o upload, depois que edita ali já compartilha, bem facinho de utilizar. Ele também é gratuito também. Aí a gente tem o PET, que é um simulador, né? O PET, a versão que a gente viu, não sei se tem outras versões, mas a versão mais popular que a gente viu, ele tem vários conteúdos ali, só que é ligado às ciências da natureza, né? Biologia, química e física. Ali você entra, faz a simulação, ali onde está escrito simulações, ele aparece todos os conteúdos, você escolhe um conteúdo ali, e ele abre uma janela onde tem ali as simulações. Dentro dessas simulações, você pode alterar alguns dados e encaminhar para os alunos, para eles poderem estar solucionando, né? É muito legal para a gente poder fazer aula de experimentação à distância, que é isso que eu achei bem bacana, né? A gente pode estar fazendo os experimentos, né? Diluição, por exemplo, tem exercícios ali que você pode estar dizendo para o aluno ali, expondo para ele, e para ele te dar uma resposta do que vai acontecendo, é bem bacana. Tem acesso a dicas, simulações, como recurso para o ensino de atividades de diferentes disciplinas. Ele também é gratuito, todo em português também, bem fácil de manusear, e ele é bem completo, eu achei ele bem completo, com bastante conteúdo. Acho que a gente vai ter mais... Aí ele tem 758 milhões de simulações entregues, né? Disponibiliza simulações interativas gratuitas de matemática e ciências. Baseia em extensas pesquisas em educação e envolve os alunos através de um ambiente intuitivo, né? Tem jogos onde os alunos aprendem através de exploração e da descoberta. É bem interessante, eu gostei bastante de utilizar, acho que vai ser uma nova ferramenta para a gente estar utilizando em outras atividades, bem bacana. Ainda mais nesse tempo que a gente está distante, é mais difícil a gente poder fazer essas atividades
Thaís, se me permite, depois acho que as gurias vão mostrar um pouquinho do FET. Ele tem aplicativos bem legais e interativos. Claro que daí, nesse caso, o aluno precisa ter acesso à internet. Mas mesmo depois, em momentos de ensino presencial, ele é interessante. Tem alguns experimentos que são difíceis de serem realizados na escola, né? Ou por falta de equipamento adequado, ou porque eles representam, né, algum perigo para quem vai manipular alguma substância, né? Tem que ter excessivo cuidado para que nenhum aluno se machuque. Então, ele traz várias simulações bem interessantes a serem utilizadas. Eu mesma utilizava vários, principalmente para ensinar química e física no nono ano, tá? Mas as gurias vão mostrar depois. E aí a gente tem aqui também essa plataforma do Google, Arte e Cultura, né? Que é uma plataforma que a gente pode estar proporcionando ali viagens ao museu, né? Tipo, ida a museu ali para a gente poder estar visualizando ali as obras de arte, exposições, né? Também é uma plataforma bem fácil, tem ali como você colocar em versão em português. E ali dentro o aluno ele consegue explorar, visitar. Tem uma parte ali que a gente também consegue dar uma pesquisada em museus próximos, né? Se eles estiverem cadastrados, tem bastante museus, então se tiver algum museu próximo ali cadastrado, o aluno ele também consegue verificar, é bem bacana. Esse serviço mostra o endereço de exposições em museus, permite visitas virtuais em espaços de arte pelo mundo, ver obras renomadas e seus criadores, né? Ele é bem interessante. Ali você entra na página inicial, ele vai te dar ali uma janelinha, né, ao lado, onde você pode estar vendo ali, você pode ir por coleções, por temas, por artistas, você pode pesquisar ali por artistas, aí vai aparecer as obras desses artistas e aonde estão essas obras em exposição. E aí, dentro das obras ali, quando o aluno abre, ele consegue ver ali a história da obra e ver também tudo, a característica, é bem interessante. Ele pode brincar também ali, né, tem uma galeria também que a gente pode estar selecionando essas obras, a gente está achando interessante aquilo, tem como você também estar selecionando e deixando ali meio que criar uma pastinha dentro da galeria, que é bem interessante. Só que ele não é uma plataforma onde você vai criar, assim, uma atividade. Então, você tem que criar atividade ali em sala de aula, por exemplo, né? Você vai criar ali para o aluno, né? Ou você vai passar um vídeo, um texto, e depois pedir para que ele entre ali dentro da plataforma e verifique aquelas obras, o que correlacione com o texto que ele leu, né? Ou você pode também estar criando um jogo, né? Eu estava vendo uma opção, você dar umas charadas para os alunos, né, sobre determinado artista, sobre determinada obra, sobre alguns aspectos, e aí fazer com que o aluno tente desvendar, né, sobre qual artista você está falando, qual obra você está falando, e aí ele localiza ali na plataforma, e aí colhe algumas informações a mais sobre isso. Também é um método que a gente pode estar utilizando essa plataforma bem didático. Então, assim, ao utilizar essa plataforma, né, o que recomendo é que nunca deixe aberto ao aluno, sempre crie ali um roteiro para que ele utilize, porque como tem bastante informação ali dentro, ele pode ficar um pouco disperso nisso. Aí a gente tem, se não me engano, o Scribble, acho que é isso. É uma plataforma, é um recurso simples que permite a criação de um mural de post-it de forma virtual. Permite dividir a tela para aplicar rotinas de pensamentos, levantar os conhecimentos prévios e os aprendizados ao longo de uma atividade, né? Esse também é um aplicativo muito bacana, ele é bem fácil de utilizar. Você entra ali, nomeia o trabalho, e ele já vai abrir já a pasta onde você coloca ali os post-it, né? E você pode pegar o linkzinho que é gerado lá em cima e tá compartilhando com os alunos para que eles também gerem outros post-it ali. Então, você pode utilizar só você para uma agenda do professor, não sei, mas
aqui o grande diferencial dele é você poder compartilhar esse link e poder ver também o que os alunos vão poder estar dizendo ali sobre aquele conteúdo. Ele é bem didático, ele é bem fácil de ser manuseado, assim, bem, bem leve o conteúdo, assim. Aí ele vai, aqui é um print da tela, né? Você vai clicando, tem um maisinho embaixo, você vai clicando, ele vai gerando os post-it, e depois só clicar em cima e escrever ali o que você quer, né? O conteúdo ali, a colaboração para aquele assunto. E depois é só você pegar esse link de cima, que vai estar com o nome que você colocou lá no início, e compartilhar com os alunos. Eles vão conseguir ter o acesso, vão conseguir estar colocando ali as informações que eles desejam. Bem fácil e bem legal, e fica bem colorido, é bem interessante. Aí aqui a gente tem os links, a gente vai disponibilizar para vocês. Aí a gente vem, antes da gente falar da proposta do tema de casa, né? Alguém quer falar? Você já utilizou esses aplicativos? Calma, Thaís. Acho que agora a Ivana pode parar a apresentação e a gente vai propor umas atividades práticas com o pessoal, tá? Nós vamos começar utilizando o Scrumble. Eu só estou aqui criando, tá? E aí a gente vai fazer uma atividade em conjunto. Estou criando aqui rapidinho. Já compartilho o link no chat, tá? Para vocês também vivenciarem, né? E esse último em especial, o Scrumble, ele é bem legal. Bad request. O que eu fiz de errado? Ir. Porque ele permite dividir a tela do quadro em várias... Ah, tá, já sei que eu fiz de errado. Ir. Já compartilho, tá? Copiar. Quem estiver acessando o computador, clica nesse link e vai ser direcionado para um quadro que eu criei, tá? Thaís, se quiser ir conduzindo aí, fique à vontade, tá? Se quiserem entrar, só escrever o nome de vocês, tá? Quando vocês forem direcionados para o quadro, dão 2 cliques, só escreve o nome de vocês para vocês entenderem verem que ele é bem fácil de utilizar. Né? A gente pode mudar a cor do post-it, pode levar ele para algum lugar. Enfim, é bem interativo, bem legal de utilizar. Vocês estão conseguindo entrar? Que eu estou vendo aqui post-its se mexendo. Isso, a Priscila já cria o post-it, aí está escrito, clique 2 vezes para editar. Clica 2 vezes em cima e escreve o que quiser escrever, tá? Claro que aqui é só uma proposta de utilização, né? Eu pedi para vocês escreverem o nome, mas dá para, por exemplo, pensar numa atividade de avaliação, inclusive. O que você aprendeu nessa atividade de hoje, né? E aí ele escreve o que ele quiser escrever. Ou então, se quiser propor uma atividade em grupos, né? Ou então indicar aspectos positivos e aspectos negativos de algum assunto, alguma temática que esteja em estudo. Então, ele é interessante para, vamos dizer assim, ajudar na questão da interação no tempo de ensino remoto e no tempo de ensino presencial. É possível, então, utilizar ele como um organizador de ideias, um sistematizador de ideias, enfim, tem várias possibilidades que vão ser de acordo com os objetivos de ensino que o professor tiver, tá? Bem, deixa eu ver aqui, Thaís. Alguém tem alguma dúvida sobre o Scrumble? Ele é ruim de falar, né? Mas eu achei ele fácil de utilizar. Uma coisa que tem que cuidar com esse aplicativo é que ele não pede senha e usuário para entrar.
Então, tu tem que dar um nome bem diferente, tá? Porque senão, qualquer um que digitar, porventura, o mesmo nome que você digitou, vai entrar no teu Scrumble. Essa semana eu estava utilizando ele e aí eu coloquei, né, Raquel. E aí eu acabei entrando num que por coincidência, uma colega minha aqui do campus havia criado, tá? Então é bem interessante colocar algo assim que seja diferencial, que não é qualquer um que vai entrar. Cledir, tu está dizendo que não consegue digitar. Então faz o seguinte, no momento que você criou o teu post-it, você leva ele para o quadro e tem que dar 2 cliques em cima, tá? Aí vai aparecer um monte de letrinha, aí você escreve, tá? Depois que escreveu, dá um Enter. Ou clica fora do quadro que ele vai ficar salvo. Certo? Vou compartilhar a tela aqui para vocês verem como está ficando o quadro. Claro que hoje é uma atividade não estruturada, mas, deixa eu ver aqui, Scrumble. Então, tá virando um quadro, parece um quadro de recados, né? Certo? Ah, quero trocar de cor. Então, cliquei nele, vou aqui nas coresinhas. Na verdade, tem que colocar a cor aqui embaixo. Mas, enfim, assim, ele não é difícil de utilizar. E pode permitir várias atividades interessantes. Bem. Ele é bem permite chatinho eventualmente mesmo. diminuir o quadro também. Isso, e ele é bem chatinho mesmo para acrescentar ali onde a gente vai escrever, porque tu tem que apagar tudo que aparece, né? Não é tão rápido, às vezes a gente não consegue selecionar tudo. Então, eu acho que é essa dificuldade que a gente tem e o resto do pessoal está tendo também. Mas é só clicar, selecionar tudo e apagar. Mas se depois de sair aqui desse momento síncrono, vocês quiserem colocar lá a Scrumble, ele vai direcionar vocês para a página, vocês digitam o nome e aí vocês acessam e, né, utilizam. Para utilizar pelo celular, é um pouquinho mais complicado, não quer dizer que não dá, mas enfim, tá? Bem, deixa eu ver se terminou de carregar aqui. O outro que as meninas mostraram, o FET, tá? Deixa eu compartilhar de novo. Ele tem várias simulações. Por exemplo, aqui tem uma simulação da seleção natural. Como eu estou com várias abas abertas, não sei se ele vai carregar, tá? Mas deveria. Porque como é simulação, ele é bastante pesado. Mas assim, eu usava muito uma que se chamava Corrida na Fazenda. E aí o aluno tinha a possibilidade de aplicar a equação da velocidade média, e aí o objetivo era fazer uma corrida numa fazenda, e aí ele ia mudando as variáveis para ver o que acontecia. Era bem interessante. E esse aqui sobre seleção natural, claro, ele é para biologia, para ciências, mas só para vocês verem, então, que ele é uma simulação mesmo. Então, assim, fator de seleção, aqui tem um coelhinho pulando, não tem nenhum fator de seleção. Vou colocar aqui comida. Então, apareceu aqui os raminhos de comida, tá? Todos os coelhinhos morreram. Vou de novo. Tem o coelhinho branco, quero que seja um coelho de pele marrom. Epa, pele marrom, rabo longo e dentes longos. A mutação está chegando. Então, olha só o que aconteceu ali. O coelho está, vamos dizer, com um narizinho. Posso escolher o tipo de ambiente, enfim, eu posso fazer várias escolhas aqui para ir testando a seleção natural acontecendo no ambiente, tá? E aqui vejam que está correndo o tempo, tá? Tempo para a próxima geração. Tá, todos morreram de novo. Quer dizer, eu não estou fazendo aqui as escolhas certas, mas enfim, só para vocês verem da possibilidade que ele permite. Eu vou fechar esse, passar rapidinho deixa eu voltar aqui, na página inicial, para vocês verem a diversidade de simulações que tem. Vocês conseguem visualizar?
Sim, sim, tá aparecendo. Tá. Então, claro, ele é mais voltado para a área de ciências. Aí eu posso selecionar aqui conforme a matéria, se eu quero física. Dentro da física, eu posso optar só por simulações sobre fenômenos de calor e termometria. E aí ele já faz essa separação, tá? Comer, olha só isso aqui que é legal, comer e se exercitar. Eu tinha tentado abrir antes, mas ele não abriu, tá? Posso aqui escolher o nível educacional que eu quero. Eu quero que seja para o ensino fundamental, primário, tá? Vou marcar aqui. E aí ele vai fazer essa classificação, tá? Quero que tenha aspectos relacionados à acessibilidade, então também posso selecionar aqui. Enfim, ele é bem interessante, tá? Inclusive para os momentos de ensino presencial, tá? Thaís, tu queres se preparar ali para fazer um tour pelo museu? Ou vamos utilizar o World Wall para mostrar alguma simulação? O que vocês acham? O que é mais útil para os cursistas? O que vocês gostariam? Vamos fazer um tour pelo World Wall? Pode ser? Vou parar aqui. Sim, Thaís, tu queres mostrar? sim, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Só um minuto que eu já vou tentar abrir aqui. Sim, fique à vontade. Ou você se prepara para fazer o tour pelo museu virtual, enquanto isso vou preparando aqui o World Wall, pode ser? Sim, pode ser, então. Então tá bom. Aí alguém pode dizer, mas o que o FET tem a ver com avaliação? Conforme a temática que for estudada, se tiver uma simulação, é possível solicitar ao aluno para que ele interaja com a simulação e depois produza um diário reflexivo, ou um portfólio, ou mesmo que ele, a partir da simulação, o professor pode organizar um formulário de avaliação via Google Docs ou Google Forms, para que o aluno responda a partir da interação com a simulação escolhida, tá? O quadro que a gente mostrou, né, eu esqueci de falar, depois que ele está pronto, a gente pode tirar um print para salvar aquele quadro, tá? Então, ele não é exatamente um quadro branco, mas ele é interessante para ser utilizado para fazer essas sistematizações ou mesmo para acompanhar o desenvolvimento de aprendizagem de algum conceito. Thaís, estás por aí ainda? Thaís, me escutas? Acho que a Thaís... Oi, eu tô tentando compartilhar a janela, mas não sei se ela vai abrir. Se vai aparecer. Diz Thaís está apresentando. Para a apresentação, vai de novo e daí tu escolhe uma guia do Chrome, tá? Ele tá no Chrome, mas ele não... Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu fechar de novo e abrir para ver se vai aparecer. Se não der, bem, fica a dica. Eu já estou aqui com o Word Wall engatado. Mas tenta de novo, Thaís. Acho que agora vai. Sim, deu, Thaís. Qualquer coisa eu posso projetar aqui também. Ah, não, deu certo, que bom. Apareceu? Sim, Thaís. Tá, aqui que eu já estava pesquisando já, fazendo a página inicial. Aí a gente abre ali, né, ele vai aparecer essa tela, e vindo bem aqui, ó, nos três tracinhos, ele abre aqui para mim explorar.
Eu posso explorar por coleção, por temas ou por artista, né? Eu estava vendo ele por artistas. Aí eu vou, vai abrir para mim uma janelinha que deve ter os artistas aqui, ó. E aí eu consigo estar pesquisando sobre eles. E quando eu abro o artista, ele vai me dar ali também uma prévia sobre o artista, sobre as obras, é bem interessante, ó. Diego Rivera, né? O nome completo, onde nasceu, aí te dá o link também para você ir para o Wikipedia também. Aí algumas histórias importantes, é bem bacana. Esse mesmo recurso permite visitar museus de ciências mundo afora. No Sim, ano passado, tem umas nós utilizamos. visitações que são com um guia também, eu estava vendo. Aí ele te permite que você entre no site ali do museu e programe uma visita guiada. Só que essas visitas têm que ser bem antecipadas, né? Mas é bem interessante, achei também. Ano passado, a gente, numa disciplina de experimentação, tá, a gente utilizou alguns recursos digitais, e aí, aqui nesse Google Arts e Cultura, nós visitamos o museu, ai, qual é o nome? É um museu famoso de ciências que tem na Inglaterra. Então, é bem interessante, porque às vezes, né, é tão distante que a gente acaba achando que nunca vai poder ver por dentro um museu desses, né? Então, assim, é uma visita virtual, claro que tem as limitações, mas é bem interessante para a gente ter essa possibilidade de conhecer esses museus. Aí aqui tem como a gente vê, os museus que estão mais perto, tem que colocar no GPS, né? Bem interessante. Até o Museu Nacional do Brasil está disponível para fazer visitação virtual. Aqui tem uma parte que fala da Torre Eiffel também. É bem interessante. Não sei se temos professores de história A aqui. Yara disse que curtiu a dica, é a área dela. Que bom, Yara. E Bem, também quando tu conectar, talvez ele apareça em inglês, mas se tu tiver pelo Chrome, tu consegue traduzir tudo para o português. Daí é bem mais tranquilo. Que às vezes a gente entra e leva um susto, né? Vê que é em inglês e desiste de utilizar. Mas se tiver no Chrome, tem como traduzir bem rapidinho. bem, Quer mostrar o outro, professora? acho que alguém tem alguma dúvida sobre esse recurso? Aí vão dizer, o que tem a ver com avaliação? Bem, ele pode auxiliar no processo de ensino, né, tanto remoto quanto virtual, e dá para solicitar, por exemplo, sei lá, achou algum em artes, está trabalhando certo conceito, como avaliação pede para visitar determinada arte ou museu e elaborar um relatório ou produzir uma obra semelhante ou uma releitura, enfim, são possibilidades, tá? Aí ele tem essa parte também, ó, de eventos históricos aqui, que você pode estar dizendo ali para o aluno, ele pode fazer a pesquisa ali dentro. Primeira Guerra Mundial, ó, e ele parece que tem vários itens, ali embaixo apareceu, né, que tem mais de 2.000 itens sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí você consegue estar verificando, vendo, deve ter, acho que tem recortes também de jornais da época. É bem interessante. Pelo fato dele ser, né, do Google, ele pode ser integrado lá no Classroom, né? Então, assim, aí, não sei se todos vocês já têm um e-mail, o Gmail, às vezes vale a pena ter só para poder utilizar esse tipo de recurso, vamos dizer, de uma forma mais fácil, vamos dizer, integrando plataformas como o e-mail, Classroom, enfim. Passamos para o Word Wall, Thaís? Pode ser? Sim.
Estou com ele abertinho aqui. Aí vamos tentar produzir uma atividade em conjunto, tá? Word, minhas atividades. Eu não criei conta, eu pedi para ele me logar com o meu e-mail, tá? Então, basicamente isso que aparece. Parece uma tela em branco, né? Então, vou criar minha primeira atividade agora. E aqui aparece tudo que eu posso fazer. Ah, quero construir palavras cruzadas, tá? Então, vou clicar ali. Vou colocar aqui um título. Vamos lá, todo mundo ajuda. Título da atividade, pista. Teste. Oficineira do encontro 6. Pista. Vou colocar que... Epa, peraí, isso aqui é na outra. Vou recortar, colocar na pista. E a resposta é Ivana. Vou incluir mais um item. Vou colocar, de novo, oficineira do encontro 6, graduanda, é só um exemplo, tá, gente? Não estou muito criativa hoje. Graduanda de Ciência da Natureza. Vou botar a resposta aqui. Epa. Thaís. Vou colocar mais um. Tema da formação. Bem, fiz só 3 aqui como teste, vamos criar aqui, ver como é que fica. Então, ele está salvando a atividade. Utilize as pistas para resolver as palavras cruzadas. Toque uma palavra, digite e espere. Começar. Então, quero saber a pista. Deixa eu ver aqui. Palavras cruzadas, começar de novo. Não. Oficineiro do encontro 6. Vou colocar aqui. Thaís. Errado? Era Ivana. As duas têm o mesmo número de letras. Eu não li a pista direito. Vou olhar aqui. Tema da formação. Avaliar. Então, correto. Vou ver a pista aqui. Oficineiro do encontro. Agora sim é a Thaís. Vou colocar a resposta. Feito. Acertei 2, errei 1. Tá? Então, eu posso criar aqui, posso compartilhar, né, com outros professores ou com meus alunos, enfim. E aí ele vai dando as dicas do que fazer, tá? Posso alternar modelos, posso fazer um caça-palavras, tá? Então, coloquei as mesmas pistas, só que eu não quero mais que seja palavras cruzadas, eu quero que seja um caça-palavras. Então, vou começar, vejam que ele inverteu aqui. Aí tem aqui as pistas, tema da formação, vamos ver se eu acho. Aqui, nossa, muito fácil. Oficineira graduanda, vamos ver onde é que está a Thaís. Thaís, ajuda aí, Thaís. Tem que marcar a pista. Eu tenho que achar aqui primeiro. Aqui, agora achei a Thaís. Enfim, tá? Mas assim, ele tem várias possibilidades, né? E pode ser virtual e também, se não me engano, tem como baixar a atividade, tá? Se não me engano. Renata, me ajuda aí se tu estiver ainda online. Vou voltar para o início. Vamos criar uma outra atividade. O que é interessante também Fala, é Ivana. que dá para imprimir, o que eu achei bem interessante, na verdade, que então tudo aquilo ali tu pode construir, né, e compartilhar com o aluno, mas também tu tem a alternativa de imprimir as coisas que tu construiu ali para entregar impresso.
que, né, às vezes a gente não tem oportunidade de usar a internet, essas coisas, tu pode construir ali e imprimir tudo para dar para os alunos. Também tem tipo um repositório de algumas atividades. Por exemplo, aqui tem uma atividade de inglês. Vamos ver se ela abre. Né? Então, pode visitar, ver o que que tem pronto e verá. Aqui tem uma atividade de inglês. Contrações. I am. Deixa eu ver onde é que tá. Ele é de arrastar. Aqui. Achei, vou arrastar para cá. E assim por diante, né? Vou fazer de qualquer jeito aqui, só para ver o que acontece, tá? Mas, enfim, tem várias atividades prontas também. Os links podem ser compartilhados. Quando vocês criam alguma atividade, acho que ele fica salvo também, tá? Depois até vou apagar meus testes. Ah, cansei de fazer. Vou enviar as respostas. Tá? Meu inglês era ruim mesmo, tá? Mas lembre que eu fiz aqui só para de qualquer jeito, tá? Então, ele é uma plataforma bem interessante, certo? Ah, quero alternar esse modelo. Quero que seja um quiz. Deixa eu clicar aqui no quiz. Ele está reorganizando uma série de perguntas e múltipla escolha. Então, vou aqui. Isn't, aqui. Vou adiante. I am. Tá? Então, assim, ele é bem interessante. Não recordo se nessa ferramenta tem como o professor acompanhar os erros e acertos, mas vamos pensar assim, ó, numa perspectiva de avaliação formativa, o próprio aluno pode, depois de realizar essas atividades propostas, fazer uma autoavaliação. Tá, como é que eu fui na atividade que o professor propôs para mim? Quantas eu acertei de um total de tantas? Ou então, como atividade de fixação, né? Você percebeu, se alguém for professor de inglês, percebeu que tem algum aluno que não entendeu a questão das contractions em inglês, pode propor esse exercício e vocês viram que tem 5 possibilidades de converter ele de uma atividade para outra, né? Pode ser como palavra cruzada, pode ser como quiz, pode ser como, né, arrastar as palavras, enfim. Então, além de estar auxiliando o aluno na percepção sobre como está a aprendizagem dele, também permite que ele possa fixar ou treinar aquilo que ele não está muito bem ainda, tá? E aí, como eu disse, tem a possibilidade de você criar atividade e compartilhar o link com o aluno, ou escolher uma atividade que já está pronta e encaminhar para o aluno, que é o que a Yara pergunta aqui. O aluno recebe o link e joga direto. Sim. Como vemos o que ele acertou ou errou? Bem, essa parte, eu vou ser sincera, como não cheguei a utilizar, deixa eu ver aqui se tem alguma... Se quiser me passar o link para eu ver, para tentar jogar, né? Numa dessas tu consegue ver um resultado. Tá, deixa eu voltar para cá. Minhas atividades. Vou te passar aqui essa aqui. As palavras cruzadas que eu... deixa eu compartilhar de novo, senão ninguém enxerga e fica ruim também. Tá? Tá aqui, eu vou compartilhar, definir atribuição. Os alunos devem digitar o nome antes, sim, os alunos devem digitar o nome. Não, não é aqui. Editar mais. Prenominar, incorporar. Não, não quero incorporar. Mas, enfim, deixa eu vir aqui. Não é aqui, fecha. Renata, agora me apertei aqui. Compartilhar. Eu acho que aí no Onde, Ivana? Era bem onde a senhora clicou mesmo, que eu ia falar. No compartilhar. Como você deseja compartilhar? Meus alunos. Anônimo. Nenhum pode colocar prazo, tabela de classificação, começar. Vamos ver se vai gerar um link. Tá aqui o link. Vou copiar e vou colocar no chat. Quem quiser acessar, acesse.
Vamos ver. Eu vou continuar lá, ver o que acontece. Vou fazer conta que eu só... Vou fechar aqui. Ah, aqui, ó. Compartilhe ou incorpore. Dá para compartilhar no Face, Twitter, no Classroom, por e-mail, ou dá para copiar o embed e compartilhar em outras redes sociais, tá? Feito. Alguém tentou acessar? Tá funcionando? O meu já foi, ver se apareceu. Ah, tá aqui, resultados. Foi atribuído. Um detalhe que quando for responder, tu não usa acento nem Isso. pontuação. E no caso das letras que se repetem, tem que digitar também, tá? Eu acho que a senhora tem que atualizar, prof, talvez, para entrar Não, os resultados. deu certo. Já tem mais uma pessoa que respondeu, anônimo 1, anônimo 2, tá? E aí, assim, agora achei onde é que é para ver a... Deixa eu fechar aqui de novo. Eu tinha que trocar. Tem que vir aqui nos 3 pontinhos, e aí tem essa partezinha que parece em gráficos. Clico ali, e aí ele vai abrir uma janela com os resultados. Ah, então, 7 alunos responderam, tá? Aí tem a pontuação média, a pontuação máxima de 2 alunos, anônimo. Se eu desço mais, olha só, aparece, claro, dá para colocar lá que o aluno tem que colocar o nome, né? Então, tem que colocar o nome, tu pode colocar um prazo, e aqui você vê quantas acertou, quantas errou, tá? Então, E tem a assim... possibilidade do aluno ver também, né? Eu tava vendo agora. Isso. E aí, tudo vai depender de como você configurou a atividade, tá? Então, assim, ele é interessante, tá? Seja como atividade de fixação, seja como atividade de revisão e também como atividade de avaliação, tá? Vou parar o compartilhamento da tela. E assim, gente, nesses aplicativos, eles são muito mais intuitivos do que eram há 5, 6 anos atrás, tá? E às vezes tem que fazer, a gente tem que errar uma vez, 2 vezes, a gente vai aprendendo com os erros da gente, tipo, eu já conhecia a ferramenta, mas nunca tinha usado de verdade, né? Só de brincadeira. Hoje que eu tive que fazer uma utilização um pouco mais, vamos dizer assim, com propósito. Então, assim, não tenham medo de testar essas ferramentas. Nesse sentido, que nem eu falei no começo, né, a gente propõe lá nos temas de casa, ah, ferramentas e aplicativos diferentes, porque eu sei que se a gente não, se alguém não, tipo, obriga ou, né, estimula a utilizar, a gente acaba não utilizando, até porque a gente tem um monte de outras coisas para fazer, e às vezes, não é tão legal assim ficar na frente do computador testando uma ferramenta, né? Então, não ter medo de usar a ferramenta, de repente, ter um grupo de professores, né, na escola de vocês, testem entre vocês, para vocês dominarem bem a utilização da ferramenta, e depois apliquem com as turmas de vocês. E, de novo, ele é um momento que pode ser, um aplicativo que pode ser realizado em tempos de ensino remoto, mas também como um complemento durante o período presencial, no dia que a gente voltar, tá? Então, eu achei bem interessante a ferramenta, estou pensando em utilizar essa roda, tá? Vamos pegar mais essa roda, ninguém está enxergando. Mas ele tem vários recursos, então, que a gente pode utilizar, né, nos diferentes níveis de ensino. Talvez ele se aplique mais para os anos iniciais, mas pensando e organizando bem, pode virar uma atividade legal também para os anos finais, nas diversas disciplinas que a gente ministra. Sim, Dirce, tenho certeza que os alunos vão gostar. Eu ia gostar, pelo menos, se fosse aluna. Bem,
Meninas, que mais? Cursistas, alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade para abrir o microfone. Não? Ivana, então vou pedir para você compartilhar a proposta do tema de casa e depois eu quero mostrar ele lá no Classroom, porque o tema dessa vez vai ser uma ferramenta do Google, tá? Eu quero mostrar algumas coisinhas, certo? Então, Ivana, contigo. Tá bem, vou compartilhar aqui. Então, aqui a nossa proposta para tema de casa, então, seria desenvolver, através do Google Apresentação, slides sobre avaliação formativa e os pontos que irão auxiliar em sua prática docente. Então, caso alguém não consiga desenvolver no Google Apresentação, pode ser desenvolvido através do PowerPoint, e a ideia seria que fosse no máximo 5 slides. A Thaís fez um tutorial também que vai estar lá no Classroom, sobre como desenvolver essa proposta. E eu acho que a Prof. Raquel também vai mostrar para vocês algumas coisas. Isso. Na semana passada, Ivana, se tu quiseres parar o compartilhamento para mim poder compartilhar o Class. Na semana passada, no fim, eu esqueci, tá? Eu esqueci de colocar o tema no Classroom, tá? Deixa eu sair de novo. Então, tô no começo, entro no Classroom, tô no começo, né? Vou aqui nas atividades, e aí tem os temas de casa, né? Epa, tema de casa, todos os tópicos, tá? Então, aqui o tema sempre vai estar junto nessa aba, que está o tema de casa número 6. Para tentar facilitar, já fiz o seguinte, né? Tem aqui a informação, a descrição do que vocês devem fazer, e aqui coloquei, use o modelo abaixo. Então, aqui assim, tem uma apresentação sem título, tá? Cada um vai ter a sua, tá? Vocês não precisam se preocupar que vão apagar o que o colega fez, tá? Eu atribuí um arquivo para cada um, tá? Então, vocês vão clicar aqui, e aí ele vai abrir uma apresentação de slides. Já tenho 5 slides, tá? Podem colocar um título, o nome de vocês, e nos outros 4 slides está no modelo bem básico, tá? Mas aqui vocês podem, então, treinar para escrever alguma coisa, mexam aqui em cima nesses ícones, podem colocar figuras. Quero colocar uma seta, então, coloca a seta aqui, tá? Quero mudar a fonte, eu não quero que seja Arial, então vou aqui digitar alguma coisa, quero que seja letra, sei lá, essa aqui, que eu gosto. Então, teste, enfim, tentem, certo? A ideia não é que saia perfeito, mas a ideia é que vocês mexam com essa ferramenta para se apropriarem. De repente, nessa brincadeira, nessa atividade, vocês vão ver, nossa, que legal, é fácil de utilizar, tá? Não precisa se preocupar em salvar, tá? Ele salva por conta, tá? Aqui assim aparece, a última edição foi feita há alguns segundos, tá? Terminou de fazer, é só sair, fechar a aba lá em cima que acredito que ele fique salvo, tá? Enfim, certo? Eu não consegui utilizar o Classroom, o que que vai fazer? Pode fazer no PowerPoint, e aí, epa, vim para o lugar errado. Tem que anexar o PowerPoint, tá? Agora sim, vem aqui nos 3 pontinhos.
Aqui está aparecendo como se eu fosse professora, tá? De repente vai mudar um pouquinho para vocês. Mas para vocês vai aparecer aqui um lugar de adicionar. Então, se alguém for... Professora, Oi, eu não sei se é só para mim, repare. mas não está projetando a tua tela. Não está projetando, verdade, Thaís, desculpem. Agora sim, tá? Então, quem for fazer direto no Google Slides, é só clicar aqui e fazer. Quem achar que não conseguir fazer, pode fazer no PowerPoint, no próprio computador, aí vem aqui em adicionar, arquivo, aí vai em upload, vai aqui no browser, de repente onde vocês aparece pesquisar, e pesquisa o arquivo que vocês querem trazer para cá, certo? Ah, quero colocar esse aqui. Eu não vou fazer porque senão vai... Tá, vou colocar, só para... Selecionei ele, abrir. E aí vai dar a mensagem que está carregando e pronto. Coloquei a minha atividade, certo? Possivelmente no ambiente de vocês tem que colocar, marcar enviar, tá? Como eu disse, aqui eu estou no ambiente de professor, tá? Então ele é um pouquinho diferente, mas assim, não é complicado de usar, certo? Bem, vou parar a apresentação. Alguém tem alguma dúvida? Prof, Oi, diga. a minha dúvida, os slides a gente prepara ali a apresentação sobre esses últimos assuntos, né, da avaliação formativa, onde a gente pode Isso, dar isso. feedback, prova tradicional, prova em dupla, esse é o assunto, né? Isso, aham. Sempre os temas de casa são relacionados aos temas que Ao foram último assunto. trabalhados, né? Se tu quiseres puxar algum aspecto que te chamou a atenção das outras temáticas, sem problema também, tá? Tá, Lembrando que a gente não vai fazer aquela avaliação criteriosa, né, do conteúdo. Nosso interesse maior é que vocês experimentem as ferramentas que estão sendo propostas, tá? tá, obrigada. Sandra, a Priscila já está atendendo. Assim, gente, o Classroom, assim, apesar de ele ser maravilhoso, né, ele tem algumas limitações em questão de... É bem mais fácil acessar ele quando a gente tem conta do Gmail, tá? Quem ainda não conseguiu entrar no Classroom, manda um e-mail depois para sua tutora, tá? As tutoras de vocês têm entrado bastante em contato com vocês, né, para lembrar o dia do encontro, né, ou vocês para tirar dúvidas com elas, e elas conseguem auxiliar vocês, tá? Bem, deixa eu fechar aqui. Algo a mais, gente? Sandra, podemos tentar. Ou se tu tiver um Gmail, a gente tem insere de novo, ou tem um outro esqueminha para entrar O no Classroom. institucional, não. Porque, Não, né? não. Se ela Tá. quiser mandar agora o e-mail dela, que eu tento adicionar ali, que já respondo se deu ou não. Isso, Sandra. Ou Renata ia dizer, aqueles dias na minha turma eu tive que pedir para alguns procurarem a sala e tive que passar o código para eles, a gente vai ter que ver, então, como é que, se a gente não consegue inserir a Sandra manualmente, tem que ir pela outra via, tá? É. Bem, gente, lembrando que, como a fala de hoje foi registrada, gravada como as outras, ela vai estar disponibilizada no Classroom até a noite e também no canal do YouTube do nosso grupo de estudo e pesquisas, o Flechilhas, tá? Lá já tem algumas playlists de outras formações que o grupo realizou. Se vocês quiserem olhar lá alguma outra atividade que a gente tenha feito, se quiserem compartilhar com os colegas de escola de vocês, fiquem à vontade, tá? Se quiserem se inscrever no canal para dar uma força para o grupo, fiquem à vontade também. E acho que é isso. Só retomando que nós temos mais 2 encontros síncronos através do Google Meet. Na quinta-feira que vem, a Caroline e o Alan vão abordar alguns aspectos relacionados à avaliação somativa, tá? E
Na última quinta-feira vai ser um momento para também trazer alguns aplicativos ou, né, de outras ferramentas que podem ser utilizadas para fazer a avaliação somativa ou se agregar também na avaliação diagnóstica e formativa, certo? Bem, gente, eu acho que de nossa parte é isso. Se ninguém tem nada a falar, então peço para a Ivana e a Thaís fazerem a despedida e a gente aguarda vocês na semana que vem neste mesmo link. Abração para todas e todos. Então, só agradecer a atenção de todos vocês. Espero que tenha sido tão interessante para vocês como foi para nós e dizer que a gente aprendeu muito com vocês. Muito obrigada. Isso, também queria fazer das palavras da Ivana a minha. Agradeço muito vocês pelo tempo, pela disposição, pela aprendizagem, a troca. Uma boa tarde a todos, até semana que vem.